Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rafael Peramorim. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que está em alta aqui no Brasil, sobre o coronavírus. Essa epidemia, na verdade essa pandemia que assolou, e vem assolando o mundo todo. Por um período, é temporário, todas as pandemias são temporárias. Depois a vida continua. Bom, mas eu vou falar do ponto de vista de três aspectos importantes que eu acho relevantes, que é o biológico, é o econômico e o político. Bom, do ponto de vista biológico, nós já estamos sabendo, nós já sabemos, na verdade, que através de cientistas, infectologistas, toxicologistas, pessoas que são da área, de que o vírus, embora ele tenha um grau elevado de contágio, ele é altamente contagioso, ele não tem um grau elevado de mortalidade, assim, de forma falando mais clara, ele não é tão perigoso para as pessoas que estão dentro de uma faixa etária e de uma situação privilegiada do ponto de vista nutricional e imunológico. Então, já está comprovado de que as pessoas do grupo de risco, que são as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades, diversos tipos de doenças, que ao adquirirem esse vírus realmente se torna algo grave, e em alguns casos aí até podendo vir aí até óbito, infelizmente. Não só no mundo, como no Brasil, nós já temos mais de 200 casos aí, de pessoas que vieram a falecer devido esse vírus. Observando que houve no estado de São Paulo e em alguns outros lugares, alguns equívocos com relação aos óbitos, mas isso terá que ser apurado, Isso é só uma observação. Ou seja, nem todas as pessoas que estão morrendo de coronavírus. Esse é o problema, Mas o tempo dirá, Nós vamos ver aí como vai se desdobrar essa questão. Outro fator é que as pessoas com a imunidade alta, uma boa alimentação, abaixo de 60 anos, 50 anos, 40 anos, tem uma maior força diante do vírus. Então, para nós que somos aí adultos, fortes, saudáveis, ou seja, essas questões não que não são relevantes, Não, na verdade não é que não são irrelevantes, mas é preciso ter o cuidado, para não contaminar, evitar a disseminação do contágio. Do ponto de vista da contenção, do ponto de vista horizontal, eu não concordo, Mas o vertical sim, ou seja, os idosos têm que ficar em casa, Isso não é novidade para ninguém, as crianças, pessoas com doenças, ou seja, tem que se cuidar. O restante tem que trabalhar. Então, tem que trabalhar. Tão saudáveis, Então, o vírus é um vírus assim um pouco mais turbinado, vamos assim dizer, com relação ao antigo coronavírus e o SARS, mas tem 80% do antigo vírus. A mutação foi de 13%, 14% de mutação, no viral. Então, tem que levar isso adiante, temos que trabalhar. Agora, do ponto de vista econômico, para não estender muito e você mais curto ainda com relação ao político, do ponto de vista econômico é preciso, o governo federal já está trabalhando, já vinha trabalhando para amenizar as consequências dessa primeira onda, da disseminação do vírus, De forma econômica, é preciso cuidar para que não entremos num colapso e numa recessão. Seria muito pior para o Brasil, levando em consideração que o Brasil tem muitas pessoas na linha da pobreza. Aquilo que o Lula dizia que tirou o pessoal da miséria, da pobreza, é mentira, porque se fosse assim, não teríamos
esse problema com as pessoas vulneráveis. Então o Lula a vida toda mentiu, né? Com relação a tirou as pessoas da pobreza, da miserabilidade, mentira, né? Então, fora isso, vou falar um pouco da questão política. Desde o início eu venho percebendo, já desde da Europa, a mídia caiu muito em cima, né? Ou seja, a mídia causou pânico, histeria, aquela questão de uma visão apocalíptica, né? E não é verdade. Então, claro que eu vejo que eles estão usando como pretexto para fazer uma guerra política, derrubar o governo federal, né? O governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um obstáculo para várias situações e questões no Brasil, né? A esquerda sabe disso, nós sabemos disso, o governo Bolsonaro sabe disso e o mundo sabe disso. Então, é por isso que vem, né, pancada atrás de pancada, porque eles sabem, né? Então eles estão fazendo tudo para causar um caos. Ou seja, político, a guerra é política, o instrumento é o coronavírus, é a tal epidemia para fazer uma guerra política. Ou seja, estão soltando vagabundos, criminosos, estão botando tudo para rua por causa do coronavírus. Ou seja, estão disputando, já vendo meios manipuladores por causa das eleições. Ou seja, querem fazer bonito, mas se utilizam dessa calamidade pública para fazer tratar de assuntos eleitoreiros, né? Ou seja, a gente viu claramente isso com Dória, Witzel, entre outros aí. É pura politicagem. Então, estão se utilizando sim, porque isso é algo que o medo, né, das pessoas cega, né? Então, estão trabalhando muito bem com relação a isso. Eles querem destruir mesmo o governo, né? De todas as formas possível. Querem incriminar ele de alguma responsabilidade, seja fiscal, seja orçamentária. Querem encurralar o governo federal de qualquer jeito. Estão usando todos os artifícios e meios e ferramentas, e o pretexto é a epidemia. Porque vê claramente que não é a epidemia, ou seja, aquela dia a união faz a força para resolver o problema e sanar o problema, não é verdade. Então estão se utilizando meramente de um instrumento político. Esse é o meu ponto de vista. Que nem, um exemplo, faço uma pergunta. Gostaria que o Dória, né, o Witzel, respondesse o que eles acham que aconteceria se eles tivessem lá no início, em fevereiro, cancelado o carnaval. O que eles acham que teria acontecido? A epidemia, a disseminação seria menor? Ou seja, eles erraram em manter o carnaval ou não erraram? Então, são essas questões. Então, eles estão usando de politicagem para atingir o governo federal. E eu, como, né, uma pessoa, um conservador, né, de direita, que tenho Deus no coração, nos meus pensamentos, jamais vou admitir que essa cleptocracia que foi instalada pelos governos anteriores continue. Então, tem que acabar sim. E nós somos milhões de brasileiros que somos com Bolsonaro e elegemos ele. E vamos fazer de tudo para manter ele no poder. Você entendeu? Então, para derrubar o Bolsonaro, vai ter que derrubar milhões de brasileiros. Então, quero ver eles ir mais a fundo com essas questões para causar um desconforto e um caos político e econômico no país, que eles vão ter o troco. Eles vão receber o que eles merecem, né? Para um bom entendedor, essa pequena explicação desses últimos segundos e minutos aí basta. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos aí e até o próximo vídeo.